Oi, crianças, bom dia, tudo bem? Então, a gente tem a atividade de hoje, dia 2 de setembro, né? Mês 9, né? 2/9. Ontem, dia 1º de setembro, 1º/9, a gente teve de língua portuguesa para responder no livro de língua portuguesa, né? As páginas 106 e 107. Hoje, quarta-feira, a gente tem atividade de ciências. Primeira coisa que a prof pediu aqui nessa atividade é para ler a página 59. Depois vai ter um vídeo sobre respiração do professor de educação física, né? E também vocês têm a apostila de ensino religioso do professor Gilberto, né? Então, aqui, para a gente iniciar, na página 59 do seu livro, é isso assim, isso que você vai encontrar, né? Propriedades do ar atmosférico, né? Umidade do ar. E aqui você vai ler, tá? É só essa página 59, A prof pede sempre, né, 2/9, referente ao mês de setembro, né? De 2020. E aqui a gente está nesse capítulo aqui, que está falando sobre ar, né? E aqui, só para a prof explicar a capa do capítulo, tá vendo que interessante? Aqui a gente tem uma usina aqui tá explicando, de energia elétrica, né? Aerogeradores, né? O nome desse super catavento aqui, isso aqui é enorme de alto, né? E faz um barulhão. O nome dele é Aerogeradores, da usina eólica Morro do Camelinho, em Gouvêia, Minas Gerais. A foto foi tirada em 2016, né? E aqui está perguntando, o que movimenta as pás dos aerogeradores de uma usina eólica? Usina eólica, o que é eólica? É referente ao vento, tá? Eólica, porque isso aqui é gerado, ele vai girar, né? Devido ao vento, e aí gera energia elétrica, tá? Isso aqui é uma usina eólica, porque a força do vento que gera energia elétrica, tá? E quem que faz isso daqui girar? O ar, né? O vento. Em sua opinião, o que um local precisa ter para ser adequada à instalação e funcionamento de uma usina eólica? O que precisa ter? Vento, né? Porque é o ar em movimento. O vento é isso. Então a gente precisa ter um vento, né? Não pode ser um vento tão fraquinho, né? Tem que ser um vento um pouquinho mais forte. Do que é composto o ar? O que você acha que tem no ar? E é isso que a gente vai estudar aqui nesse capítulo, tá? Primeira coisa aqui, já vai estar explicando aqui, que a gente tem dias chuvosos, outros ensolarados. Tem dias frios, outros quentes. Essas condições atmosféricas estão relacionadas a algumas propriedades do ar. Vamos estudar agora alguma delas, né? Então, o que tem no ar? Tem umidade, e aqui a gente vai estudar hoje sobre a umidade. E aqui tá explicando para você, por que forma essas gotículas aqui de água, né? Tem a umidade de ar, e ela vai juntando e forma essas gotículas aqui, Aqui a gente tem um vidro, né? E a superfície aqui, no caso, a superfície fria do vidro da imagem ao lado possibilitou a formação de gotículas de água. Parece o quê? Lembra o quê? Na geladeira, principalmente aqueles dias que tá quente, que a gente começa a abrir muito, forma essas gotículas aqui também, né? Aqui, tá explicando, lembra a condensação, o processo de condensação que a gente tem, porque a água, ela estava no estado gasoso, ela ficou pesada e ela se voltou para o estado líquido, né? Ela volta para o seu estado líquido, condensação do vapor de água presente no ar, por isso forma as gotículas, né? E aqui está explicando, aqui a quantidade de vapor de água presente na atmosfera que vai determinar a umidade do ar. Mas o que é isso, professora? Tem água no ar, né? Mas é uma água que a gente não sente conforme a água líquida, é só um vaporzinho, né? E aqui tá explicando o quê? Que quanto mais quente a gente fica, menos água a gente tem no ar, tá? Porque a água ela vai evaporar sem nem a gente perceber, né? Então, vocês devem estar observando o calor, né, que a gente está passando.
E a gente, até para respirar, o nariz arde. Isso aí é a falta de água no ar, a umidade. O que que é umidade, né? Eu tô falando umidade, mas eu não sei se vocês vão saber. Umidade é relacionado à água, quer dizer, úmido, que está um pouquinho molhado, né? Igual aquele paninho o pano de chão que a gente passa, por exemplo, no chão para limpar a casa, um pano úmido, né? Que ele tem um pouco de água, ele não tá pingando água, né? Mas ele tem a água. E aqui está explicando, né, que a luz e a ação dos ventos contribui para que parte da água dos rios, mares, entre outros, evapore. A número 1, né? A toda a água que existe vai evaporar. Parte dessa água evaporada permanece no ar em forma de vapor de água. Fica aqui no ar em forma de vapor. O vapor de água proveniente da transpiração dos seres vivos também permanece no ar. Fica tudo no ar, ou seja, suor, né? Que isso que é a nossa transpiração. E a nossa respiração também. A quantidade desse vapor de água que permanece no ar determina a umidade do ar. Ou seja, o vaporzinho de água que tem aqui é que a gente vai saber se tem muita água ou não. Então, como não tem chuva nessa época, né? Aqui em Pimenta Bueno ainda não choveu. Então, diminui a umidade do ar, diminui a água que tem no ar. Ou seja, os rios aqui da nossa região, eles não são suficientes para mandar água para a atmosfera, porque o sol é muito quente. Então, aqui o que sobe de vapor de água para fazer a umidade aqui do ar não é o suficiente, porque o sol está muito quente aqui na nossa região. E a gente fica nesse tempo seco, né? Que a gente chama esse tempo seco, tá? Vamos voltar então aqui para a apostila, que é a do livro. A explicação é essa, ó. E aqui no livro, a gente tem um textinho, tá? Falando a mesma coisa, assim, explicando também, né? O que significa a umidade de ar? Ó? Significa a quantidade de vapor de água existente na atmosfera. Essa quantidade de vapor é muito variável. Há certas substâncias que têm a propriedade de absorver o vapor de água que existe no ar. Uma dessas é o cabelo humano. Quando o fio de cabelo está molhado, ele fica mais comprido, né? Ele fica mais longo. E quando ele está seco, ele encurta, diminui. Ele fica o tamanho normal, né? Na verdade. Há instrumentos destinados a medir o grau de umidade do ar. São os higrômetros. Aí eu achei interessante trazer isso aqui, ó. Esse aqui, ó, é um higrômetro, né? Aqui, ó, tem um fio de cabelo, né, que vai marcar. Se ele esticar aqui, ó, se ele esticar, né, você vai determinar aqui, ó, a umidade do ar aqui. Então, isso aqui eu achei bem interessante, ó. O higrômetro de cabelo baseia-se na propriedade que tem o fio de cabelo de aumentar de tamanho quando molhado e de encurtar quando seco. No aparelho há um ponteiro, né? Ó, esse ponteiro aqui, ponteiro, escala de umidade. Se você não tiver muito legível aí, vai registrando no marcador o grau de umidade do ar a cada instante. Então, eu achei interessante trazer para vocês isso daqui para complementar a lição do livro, tá? Além do fio de cabelo, ó, baú de informações. Além do fio de cabelo, o sal também absorve o vapor de água do ar. Verificamos isso quando o sal torna-se úmido no saleiro. Época de chuva, né, que a gente fala aqui na nossa região, realmente, se você pegar o saleiro, você vai ver que o sal não tá soltinho, né? O sal, ele fica grudadinho, ele fica úmido, né? Porque ele realmente absorve, principalmente se você não deixar ele fechadinho, tá, gente? Mas se você deixar um pouquinho a tampa aberta ou totalmente aberta, ele absorve totalmente a água que tem no ar, a umidade do ar, tá? E aqui, ó, ao lado, dicas para enfrentar o tempo seco. Tome bastante líquido, ajuda a combater os efeitos nocivos do tempo seco, que é ficar com a garganta seca, tem gente que vai gripar mais rápido, né?
Outra é ter toalhas molhadas e bacias com água nos quartos, principalmente na hora de dormir, tá? É muito importante. Tem aquele umidificador de ar, né? Que solta aquela fumacinha, o elétrico. Mas quem não tem, aquele lá pode pegar um balde, uma bacia com água, porque você vai estar ajudando o ambiente a ter mais umidade no ar. O ar que você vai estar vai ter água, os vapores de água vai estar presente, ó. Não fazer exercícios físicos ao ar livre entre 10 e 5 horas, quando a umidade do ar está mais baixa, porque esse horário aqui é quando o sol está mais quente, né? Então, é indicado a gente não fazer exercícios. Ah, mas professora, eu nem faço exercício físico, mas você vai brincar às vezes no quintal. Então, esse horário aqui você vai lá correr no quintal, né? O sol tá muito forte, a umidade de ar tá muito baixa, né? Prejudicial à sua saúde, tá? E aqui, ó, mantenha a casa limpa. O acúmulo de poeira pode causar problemas respiratórios, né? Alergia, a pessoa espirra, né? Gripa e outras coisas, né? E para a gente finalizar, ó, aqui tem as atividades. Como podemos melhorar a umidade do ar em nossa casa? E a prof já deu dica aqui, ó, né? Colocar a bacia com água, o balde com água ou toalha molhada. Então, isso daí você consegue melhorar a umidade do ar na sua casa, né? Às vezes jogar uma água assim numa calçada, deixando secar, também ajuda e refresca, né? E aqui na número 2, para você assistir o vídeo sobre a respiração do professor Ricardo, que será enviado no grupo também, tá? As atividades de hoje, ó, então são essas, tá vendo? E a leitura do livro, né? E aqui da apostila. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, hoje é mais explicação. O que é essa umidade do ar, né? Que a gente às vezes escuta no jornal. É a água que tem no ar. E a gente precisa estudar todas as propriedades do ar. Então, o primeiro que a gente está estudando é umidade do ar, tá? E aí, qualquer coisa, dúvida que vocês tiver, né? Manda mensagem que a prof ajuda. Até mais!